Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de congregar, como é costume de muita gente. Não seguir esse mau exemplo. A igreja é muito importante, cultuar é muito importante, orar como igreja é muito importante, adorar como igreja é muito importante, estar em igreja, reunidos em igreja, como igreja é muito importante, é fundamental. Não deixemos de congregar, é o que diz o Espírito Santo à igreja. Não perca a oportunidade de congregar, não abandone a sua congregação. Por que é tão importante assim? Tem gente que pensa que pode ser cristão sem igreja. Eu posso ser cristão à minha moda, eu posso ser cristão à parte da igreja, fora da igreja. É possível ser cristão fora da igreja? Quando nós somos batizados apenas em Cristo ou somos batizados também na igreja? Aliás, quando nós somos batizados fora da igreja, à parte da igreja, ou somos batizados pela igreja? A ministração do batismo não é algo que acontece pela igreja. A igreja é algo importante ou é supérfluo? Podemos viver sem ela? Então vamos meditar um pouco sobre isso. Sabe o que diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13? Diz assim o texto bíblico: todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. Ou seja, o batismo em Cristo, o batismo cristão, é ali descrito como um batismo no corpo. Que corpo é esse? Ah, sim, a igreja é denominada o corpo de Cristo. Ser batizado significa ser introduzido no corpo de Cristo. Tem gente que diz o seguinte: eu estou ligado em Cristo, mas eu não estou ligado na igreja. Bem, a igreja, segundo o Espírito Santo, a igreja, segundo o testemunho e o ensino dos apóstolos, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Quem não está ligado no corpo, está ligado na cabeça deste mesmo corpo. Cristo não é porventura o cabeça do corpo? Estar fora do corpo é também não estar ligado ao cabeça, que é Cristo. Concorda? Bom, essa é uma das maiores e das mais perfeitas metáforas sobre a igreja, o corpo de Cristo, um organismo vivo, um organismo como o nosso próprio corpo. Bom, quando olhamos para o nosso próprio corpo, percebemos que o corpo é composto por distintos membros. A mão é um dos membros do corpo, o braço, as pernas, o pé. Há distintas partes de nosso corpo: o nariz, os olhos, a boca, a orelha. Todos eles desempenham funções importantes. Nós não podemos conceber um membro do corpo, do nosso próprio corpo, para a gente poder compreender as implicações desta metáfora. Tente imaginar uma parte de nosso organismo querendo viver a parte do corpo. A mão agora está se achando, né? A mão agora quer independência do corpo. O que é a mão sem o corpo? Por mais importante que a mão seja, o que acontece quando ela é amputada do corpo? O corpo consegue viver sem a mão? Sim. A mão consegue viver sem o corpo? Não. Nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Há uma relação de interdependência. Mas tem gente que julga ser capaz de existir como cristão, se desenvolver como cristão fora da igreja. Isso só pode ser projeto seu. Nunca e jamais foi o projeto de Deus. Aliás, o projeto de Deus é a igreja.
essa igreja tem tanta coisa ruim da igreja. E olha que não deve, porque Jesus falava sobre a igreja como um homem que planta o trigo, esse agricultor que é Jesus. Mas vem lá o inimigo, o adversário, e planta também o joio. A igreja tem esse paradoxo. Há na igreja trigo e há na igreja joio. Há na igreja boa terra e há na igreja terra espinhosa, terra rochosa. Há distintas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, diz a respeito da igreja, que em igreja e como igreja devemos suportar uns aos outros em amor. Olha, eu não esperava por isso. Eu não esperava por uma exortação como essa. Quer dizer que eu preciso suportar. Eu não estou disposto a suportar mais nada. Aliás, hoje as pessoas estão cada vez mais egoístas. Elas buscam, elas aprendem o egoísmo, o individualismo. O individualismo é o que está em voga, é o que está em alta na nossa sociedade. Repare bem, nós não estamos dispostos a suportar o cônjuge, não estamos dispostos a suportar pai, mãe, não estamos dispostos a suportar o patrão, não estamos dispostos a suportar o empregado, não estamos dispostos a suportar uns aos outros. E quando estamos chegando à igreja, esperamos encontrar na igreja o paraíso, o céu, e de repente nos deparamos com irmãos e irmãs que exigem de nós muita paciência, que exigem de nós, que reclamam de nós muita maturidade. Nós queríamos que a igreja fosse o paraíso. Bom, o paraíso ainda está por vir. Por enquanto estamos atravessando o deserto. E nesse deserto o que se requer de nós é a maturidade, é o discernimento do corpo de Cristo, que é sagrado. A despeito do joio no meio do trigo, há uma igreja que é sagrada aos olhos de Deus. E nós somos chamados a edificarmos o corpo de Cristo e a nos edificarmos dentro do corpo de Cristo e a exercitarmos as virtudes do Espírito Santo. O domínio próprio, a temperança. Parece que o Brasil perdeu esta Copa porque faltou o domínio próprio. Concorda? O destempero de alguns. A vida cobra caro daqueles que não levam desaforo para casa. Não é? Eu não vou levar desaforo para casa. E às vezes na igreja assim, não quero mais, eu preciso passar por isso. Eu não vou aguentar mais isso. Eu vou me embora. E abandona a sua congregação. E a Bíblia diz: não deixemos de congregar, não abandonemos a nossa congregação. Suportem uns aos outros. Precisamos pagar um preço para a edificação do corpo de Cristo. A igreja não são os outros, a igreja somos nós. E, meus amados irmãos, não podemos ser crentes ilha. Já ouviu falar de crente ilha? Ele quer viver longe do continente, né? Eu não preciso estar em comunhão com o continente. Entre mim e o continente eu prefiro um oceano. Eu estou cansado desta comunhão, desse relacionamento, de conviver com pessoas assim, com pessoas assadas. Eu não quero suportar mais nada. Eu quero viver a minha própria vida, do meu próprio jeito. Eu me isolo, eu sou um crente ilha. Meu negócio está ligado ao cabeça. O que importa é que eu estou bem com o Senhor. Quantas vezes eu já ouvi isso? Como você está fora da igreja? Não se preocupe comigo, pastor. Eu estou muito bem com o Senhor. Eu briguei com todo mundo da igreja, mas com o Senhor eu estou bem. Eu amo a Deus. Mas Jesus e os apóstolos questionam esse tipo de cristianismo, esse tipo de espiritualidade.